Olá, estamos começando mais um JD1 Retrospectiva. Hoje temos aqui em nosso estúdio senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. Vai falar um pouquinho sobre como foi o nosso ano, as perspectivas para 2025. Muito bem-vindo, obrigado pela presença, senador. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui no JD1 Notícias, dizer da minha satisfação em poder passar algumas ações que nós estamos desenvolvendo esse ano e o planejamento para o ano que vem. Senador, você tem uma linha municipalista viabilizando recursos para os municípios. Qual o saldo dessa empreitada em 2024? Muito positivo, porque a gente precisa fazer quem está nos assistindo entender que o prefeito de uma cidade precisa é do reforço das emendas federais para os investimentos que ele precisa fazer, respectivamente, na cidade em que ele administra. Dificilmente uma cidade de médio e pequeno porte tem receita própria suficiente, oriunda de IPTU, de ISS, para poder fazer frente aos investimentos de melhoria que a cidade precisa. É um asfalto, é uma drenagem, é uma escola, é um posto de saúde, é uma creche. E aí eles lançam mão da bancada federal e dos parlamentares, no caso senadores e deputados federais, para poder ajudar com o reforço das emendas federais. Eu costumo dizer que para você conseguir uma liberação de uma emenda, não adianta você agir sem ter uma rede em volta positiva, sincronizada, sintonizada, para ajudar nesse processo. Como que é? A prefeitura que vem até você para pedir uma escola, se ela tiver projeto adequado no FNDE, no Ministério da Educação, para habilitar a sua cidade a receber o recurso da escola, a gente coloca a emenda e a emenda acaba saindo porque une a parte técnica com a parte política. Sem isso funcionar de forma sintonizada, não se consegue liberar recursos. Então, o que a gente montou lá no gabinete de diferente? Nós montamos uma assessoria técnica que assessora as prefeituras a montar os projetos corretamente. Então, vamos dizer, um prefeito de uma cidade pequena, 2 Irmãos do Buriti, terrenos. Nem sempre ele tem no seu quadro profissionais de arquitetura que sabem fazer projetos adequado para poder colocar o projeto certo. Então, o gabinete do senador Nelsinho coloca à disposição deles para fazer o projeto certo e a gente conseguir liberar o recurso. É a nossa ação que a gente chama municipalista. Sim. Senador, o governo de Mato Grosso do Sul tem sido contemplado com a sua atuação em Brasília? Também. Isso é outra coisa importante, porque tem certas emendas que elas ficam no horizonte para você poder colocar de recursos que não é para os municípios. É o que a gente chama modalidade Estado. Da mesma forma que o município tem que ter bons projetos, o governo do estado de Mato Grosso do Sul também tem que ter bons projetos. E aí eu falo para você que o atual governador Eduardo Riedel tem uma equipe muito competente, que planeja, que sabe apresentar os projetos para a gente captar os recursos e ele poder realizar. Agora há pouco, nós viemos do quartel-geral da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, onde, através de um projeto dessa natureza, que foi apresentado para a bancada federal e também para nós como senador, como emenda individual, conseguimos levar mais de 70 viaturas para a segurança pública dos municípios do Mato Grosso do Sul, além da área rural. Senador, o seu partido PSD foi o que mais cresceu no Brasil. Gostaria que você falasse aqui no estado, como é que vocês saíram nessa eleição? A gente também cresceu em função do que aconteceu da última eleição de governador, em que o PSD não foi bem na última eleição de governador, e a gente teve que se reestruturar.
se reinventar. Porque a vida é assim. Você tem que se readequar de acordo com o toque da música. Senão você fica para trás, porque tem alguém que vai se readequar. A gente fez isso, conseguimos eleger 3 prefeitos, mais de 60 vereadores, vários vice-prefeitos, e temos uma linha de ação, de aliança, já pré-definida com o governador Riedel, no sentido da gente montar um projeto nesse caminho. O que vai acontecer? O PSD vai receber novos quadros? Provavelmente, porque é um partido que no plano nacional ele ganhou um tamanho, conforme foi a sua pergunta, uma estatura que torna realmente o partido, vamos dizer, um local atraente para poder vir quadros e formar forças para as eleições próximas, que é de 2026. Que lá nós vamos escolher o presidente da República, o governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Pegando o gancho aí, se a eleição fosse hoje, qual seria seu projeto para a reeleição? Bom, primeiro é essa minha ação municipalista. Eu, quando era prefeito e pegava o avião de madrugada para poder ir para Brasília, eu sei o que é esse sofrimento. Então eu procuro fazer com os prefeitos do Mato Grosso do Sul o que eu esperava que os senadores que me recebiam lá poderiam ter feito por mim. Então eu abro o meu gabinete, o gabinete meu é uma extensão do gabinete deles, atendo eles com a equipe técnica, atendo os vereadores, e isso me deu lá um handicap de senador municipalista, ou seja, aquele que realmente procura resolver o problema do asfalto que precisa ser feito na cidade, da iluminação pública de LED que precisa ser trocada na cidade para dar mais segurança, dos remédios no posto de saúde, da vaga das escolas, das creches. Então a gente tem um handicap, um status, um know-how de ser um senador municipalista e que resolve as coisas. Bacana. Senador, como que o senhor viu o governo do presidente Lula em 2024? Então, nós estamos tentando organizar algumas coisas no campo da governabilidade, no sentido de fazer com que a inflação não possa sair do patamar em que ela se encontra, porque a gente observa que isso é muito importante, principalmente para classes mais necessitadas, menos favorecidas. Esses ajustes, como reforma tributária, ajuste fiscal, corte de gastos, precisam ser feitos. A gente tem debatido isso muito fortemente em Brasília e fazer com que, em função disso, as coisas possam acontecer de uma forma mais evidente, para que a população venha a se beneficiar. Nós estamos lá, não fomentando, estimulando essa polarização, porque a gente acha que isso é ruim. As brigas políticas, elas têm que ficar no campo e na época das brigas políticas, que é a época da eleição. Depois que passou isso, tem que olhar para frente. Não dá para ir você naquela tese de quanto pior, melhor. Porque quem sofre são aqueles que mais precisam da gente e que fizeram a gente chegar lá. Então eu entendo que ações como esse debate, reforma tributária, corte da questão dos gastos do governo federal, isso é essencial para as coisas poderem funcionar. Porque senão nós vamos ter aumento de taxa de juros, desemprego, dólar disparando, inflação, coisa que realmente não é bom para ninguém. E para finalizar, como o senhor vê a política nacional? Olha, nós temos 2 campos que acabam formando uma bolha que impede, em função dessa bolha, o nascimento, o surgimento de outras lideranças secundárias.
Nós temos o campo da esquerda, representada pelo presidente Lula. O campo da direita, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele vai poder ser candidato, se não vai, a gente já viu tanta coisa no Brasil acontecer que sempre tem essa esperança dele poder passar uma borracha em cima de tudo isso que está acontecendo e colocar o nome dele novamente para uma disputa. Se vai ser com o Lula e se vai ser o Bolsonaro, o ano de 2025 é um ano de ajustes. É um ano em que muita coisa precisa ser ajustada para a gente poder ver como que vai ficar o quadro. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no JD1. Fica aberto aí para conversar com a nossa audiência. Eu que fico feliz de ter sido convidado, em nome do Danilo Costa, quero cumprimentar todos vocês, parabenizar por esse canal de informação sempre ético, sempre sério e sempre à disposição da nossa sociedade. Que todos possam ter um Feliz Natal e um ano novo com muita paz, fé e prosperidade. JD1Notícias.com. A notícia no seu celular.